A cultura informa, opinião. A gente vai sair da capital do Agreste, vai para a capital de todos os pernambucanos. Será que ele está na capital? Que da última vez eu falei isso, ele estava em São Paulo, Dido. Exatamente. Será que ele está? Vamos saber agora. Magno Martins, boa tarde. Onde você está? Boa tarde, André. Boa tarde, Dido. Eu estou aqui em Recife hoje. Muito bem. Como é que está o clima mesmo, o tempo em Recife e o clima político, Magno? Olha, a expectativa aí do processo que está se afunilando no prazo partidário, né? 3 de abril agora vence o prazo de troca de partido. A gente está acompanhando aí essas mudanças, né? Hoje mesmo soubemos aí que o deputado federal Augusto Coutinho está indo para o Republicanos. Fez um acordo aí com o Silvio Costa Filho. O pessoal está procurando uma tábua de salvação, porque com o fim das coligações, os deputados federais, principalmente que têm mandato e não têm chapa, eles não têm como conseguir a reeleição. Eles estão buscando aí um amparo para ver se salvam, né? Agora, Magno, o presidente aí, você falou, o deputado federal? Augusto Coutinho. Augusto Coutinho, perdão, deu um branco. Augusto Coutinho era presidente de partido. Ele vai para o Republicanos apenas como membro? Ele é presidente do Solidariedade, né? Isso, Solidariedade. Aí ele deixa o partido e se filia ao Republicanos. Eles estão pensando em fazer aí uma espécie de federação, mas parece que não está dando certo, não. Esse negócio de federação, até agora só deu certo para o PSDB e o Cidadania, né? Porque o PT, PCdoB e o PV também anunciaram aí uma federação, mas até agora ainda não oficializaram, né? Ô Magno, parece que quem também, e o partido que também está com dificuldade é o PSD de André de Paula, é isso? Sim, PSD, PCdoB, o Avante de Sebastião Oliveira. Todos esses partidos pequenos, eles não têm chapa. Como acabou o processo das coligações, então eles não têm o número suficiente de candidatos que possam concorrer numa chapa competitiva para que eles possam ser reeleitos. Aquela chamada cauda eleitoral, né? Então eles estão aí num processo de desespero mesmo. Situação complicada com a chegada dessa federação. Ela veio para mais atrapalhar ou para melhorar, Magno? Bem, Dido e André, essa federação ela veio como um arrumadinho, né? Como eles acabaram as coligações, eles imaginaram essa federação aí como algo para substituir as coligações. Mas na prática isso não está vingando, porque, diferentemente das coligações, que são acordos de ocasiões, essas federações amarram os partidos pelo mandato todo, 4 anos. Então você não pode tomar nenhuma decisão que contrarie um dos partidos federados durante os 4 anos de mandato. Tô vendo aqui no seu blog, olha, blog do magno.com.br. Essa foi postada há pouco, há alguns minutos, às 13 horas exatamente. Siqueira diz que Alckmin decidirá a data de filiação ao PSB. Então, notícia quentinha que você colocou agora há pouco no seu blog. E quem está aguardando essa data também é o PT, né? Porque é o seguinte, porque o Geraldo Alckmin teve algumas dificuldades aí para entrar no PSB. E a semana passada o PV, Partido Verde, teve um encontro com o Alckmin em São Paulo. A direção nacional abriu as portas do PV para ele, fez o convite oficial para ele ingressar no partido e ser o vice de Lula. Aí o PSB teve que correr atrás do prejuízo, e agora o Siqueira está aí abrindo as portas novamente para Alckmin, dizendo que ele é que decide quando é que ele quer se filiar, quando é que ele quer entrar e tal e tudo. Porque, na verdade, Alckmin ele não sentiu segurança no PV, porque, diferentemente do PSB, o PV ele vai entrar numa federação lá, né? Na federação do PCdoB com o PT. E o PSB não. O PSB não entra em federação, aí deixa o Alckmin numa posição mais
tranquila. Além disso, o PSB é um partido que tem uma representação maior no Congresso e é um partido que está dentro mais do perfil do Alckmin. Já que a gente está falando do plano nacional, Magno Martins, o Eduardo Leite, que era tucano, era do PSDB, vai ser mesmo candidato pelo PSD de Kassab e também de André de Paula? Ele está em Brasília hoje, reunido lá com a direção do PSDB, para comunicar ao partido que está deixando a legenda, que recebeu o convite de Kassab para disputar a presidência da República. Você sabe que ele disputou as prévias lá com Dória e ele nunca absorveu aquela derrota para Dória. Ele sempre ficou na expectativa de fazer uma transição aí, uma migração para uma outra legenda. Apareceu essa oportunidade aí do convite de Kassab. Sabe que político tem aquela questão a mosca azul, né? Quando a mosca pica assim, né? É difícil você evitar o contato, né? Agamenon Magalhães dizia que a ilusão da política é pior do que do amor, né? Daí esses políticos acham que foi governador do Rio Grande do Sul e tal, sou bonitinho, sou alternativo, e o movimento aí pode se eleger presidente. Não é assim, né? A gente tá vendo aí que todos esses candidatos que colocaram agora como alternativa de terceira via, nenhum vingou, né? A polarização continua do Bolsonaro com Lula, né? Pois é, Magno. É muito importante que o candidato ele seja bem quisto na sua região. A pergunta que eu te faço é, o Eduardo Leite, naquele estado dele, Rio Grande do Sul, ali no sul do país, Santa Catarina, no Paraná, ele é bem quisto? Olha, ele vende essa imagem, né? Mas eu conversei com alguns parlamentares lá do Rio Grande do Sul, inclusive com o Terra lá, o ex-ministro Terra, e eles falam horrores lá do Eduardo Leite. As pesquisas que mostram a aprovação do governo dele não são tão altas assim, não. Ele é entre os governadores, ele é o 12º, 13º, entendeu? Ele fez um ajuste, na verdade ele fez um ajuste fiscal lá, ajustou a máquina, né? Mas em termos de obra, de infraestrutura, em termos de realizações, ele não tem muito o que mostrar lá no Rio Grande do Sul, não. Agora, Magno Martins, parece que essas prévias do PSDB dividiram o partido, porque Dória está lá patinando lá em São Paulo, a pré-candidatura dele, o Eduardo Leite, que também concorreu às prévias, está deixando o partido. Foi ruim a realização dessas prévias? Foram ruins? Não, é bem o seguinte, o PSDB quis fazer as prévias aí para dar uma de partido democrata, né? Partido que resolve as coisas pela democracia. Mas foi um processo que o Dória, como governador de São Paulo, que tem muito mais estrutura e domina o partido, né? Foi ele que fez Bruno Araújo presidente nacional da legenda. Ele usou toda a máquina do governo de São Paulo, toda a estrutura, para eleger, para ganhar as prévias do Eduardo Leite, né? Eu estava lá, cobri as prévias e eu vi todas as informações que correram nos bastidores de que foi uma eleição muito cara para o PSDB e para o próprio Dória, né? Pois é, e por falar em Dória, vamos falar ali de São Paulo, daquela região, não é, André? É o principal colégio eleitoral do país, inclusive o Magno estava lá em São Paulo, na última participação que fez aqui com a gente, estava sentindo o clima. Como é que está o clima político lá em São Paulo, Magno? Olha, o governo de São Paulo é muito mal aprovado. Eu estive lá a semana passada, durante 4 dias, e você não conversa com ninguém, nem um taxista, nem com gente do hotel, próprios colegas de imprensa com os quais eu encontrei, alguns marqueteiros e tal, ninguém avalia o Dória como um governo resolvido. É um governo muito mal resolvido. É um governo que está muito mal com a população e que ele não tem, já está aí há muito tempo dizendo que é candidato, não tem como decolar. A gente percebe que ele está aí patinando aí nas pesquisas, não sai aí de 2%, 3%. É muito ruim o governo dele. O Dória é aquele tipo de político que as pessoas enxergam lá em São Paulo como aquele político oportunista, né? Um político que foi prefeito, aí se elegeu, largou a prefeitura para se eleger governador e agora quer largar o governo do estado para se eleger presidente. Quer dizer,
está sempre com aquela obsessão pelo poder, né? Agora, Magno Martins, ainda falando de São Paulo, tem uma disputa que parece que promete, né? O ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, versus o atual ministro, né, que ainda não se desincompatibilizou, o Tarcísio Gomes, que é ministro da Infraestrutura. Tarcísio Freitas. Isso. Bem, hoje os levantamentos lá de pesquisas dão uma situação confortável para Haddad quando se tira o Márcio França, né? Márcio França foi governador de São Paulo, é do PSB, e Márcio França é extremamente competente. Eles estavam empatados, Márcio França e Haddad. Quando houve esse entendimento aí de PSB com PT, com Lula, nessa aliança, o nó ficou lá em São Paulo, porque o Márcio França queria ser candidato a governador pelo PSB, Haddad queria ser candidato a governador pelo PT, e parece que chegou ao entendimento lá. O Haddad sai candidato a governador pelo PT e o Márcio França vai para o Senado. Aí nessa situação aí surge o candidato do Bolsonaro, que é o ministro Tarcísio Freitas, que ele chega com aquela imagem de tocador de obras, né? São Paulo tem muita obra lá do governo, de infraestrutura, no país inteiro. E você vê que Bolsonaro está se recuperando aí nas pesquisas, a diferença agora de Lula é de apenas 8 pontos. Então ele pode ser esse candidato que possa fazer o contraponto lá a Haddad. Pois é, vamos acompanhar os próximos capítulos. Quanto mais aproxima-se essa janela partidária, mais as cabeças vão ficando aí, olha, a mil e pegando fogo, literalmente, nas conversações e nos bastidores. E as definições vão acontecendo. Tem que acontecer. Magno, forte abraço para você. Lembrar que logo mais, às 18 horas, tem Frente a Frente, com transmissão aqui da Rádio Cultura. Grande abraço aí para você, Dido, André, todos os nossos ouvintes aí da Cultura. Estaremos aí de volta logo mais no Frente a Frente, às 18 horas. Grande abraço à nação de Caruaru.